Mas você sabe que a questão é o seguinte, eu acho uma questão também numa economia que está crescendo, está se desenvolvendo, as oportunidades de exercício de trabalho, não de emprego, são grandes, né? Mas o que nós estamos discutindo aqui com relação a essa reforma trabalhista é o que seria com relação à questão do emprego, e não do trabalho em geral, né? Então nós estamos falando do emprego, que é aquela situação onde o cara tem que ter o registro na CLT e tal. E o que acontece? É o trabalho formal, né? É, o trabalho, não o trabalho, porque assim, você tem os prestadores de serviço que também são formais, tal. São aqueles que estão nos requisitos do artigo 3º da CLT, que tem subordinação, pessoalidade, habitualidade e onerosidade, né? Então, aquele requisito do artigo 3º da CLT. Se você precisa contratar um cara com essas condições, e você contratar ele como prestador de serviço, como PJ, isso é fraude. Tá? A lei não pode autorizar esse tipo de coisa, porque isso é fraude. O que a lei da terceirização aponta para isso. Não aponta, sabe por quê? Porque é o seguinte... Eu posso ser um pequeno empresário que presta serviço numa empresa metalúrgica como operário. Então, mas se você tiver... Não, logicamente, a terceirização de atividade fim não permite fazer isso. Mas se você tiver, por exemplo... Coisa com agora não concordo. Esse prestador de serviço, vamos supor, está lá dentro da empresa, está dentro da metalúrgica, ele é operário da metalúrgica. Ah, mas ele tem um chefe? Ah, tem um chefe lá que dá ordem para ele. Aí ele recebe salário, quem paga o salário? Quem paga vamos dizer assim, o prolabore dele? É a empresa? Ok. Ele vai todo dia? Tem habitualidade. Ele pode ser substituído por outra pessoa? Ele pode indicar um outro sócio, teoricamente, da empresa dele para fazer o trabalho dele? Mas me diz uma coisa, por que vale a CLT nesse caso e não a lei da terceirização? Aí artigo 3º da CLT. Por quê? Porque a lei de terceirização... Ambas são leis federais. A lei da terceirização, ela não revoga o artigo 3º da CLT. Do meu ponto de vista, revoga. Não revoga. Não revoga do meu ponto de vista, revoga. Não, porque aí o que acontece? Porque você pode contratar um prestador de serviço, o que é você terceirizar a atividade fim? Por exemplo, eu estou no escritório de advocacia, certo? E eu preciso de um advogado para fazer uma audiência para mim. O que eu faço? Eu vou lá, quanto que o doutor cobra para fazer audiência para mim? Eu te cobro R$500. Eu vou lá e pago para você um outro sócio do seu escritório. Mas a realidade do mercado de terceirização não é essa, né? A realidade do mercado de terceirização são empresas que contratam trabalhadores e prestam serviço de forma terceirizada. Então, mas se trabalhar se trabalhar na condição de emprego, dos termos do artigo 3º da CLT, é fraude. Então, mas aí volta para a questão do ativismo judicial, porque o juiz o trabalho tem que ir lá e fiscalizar e dizer, não, isso aqui não é terceirização, isso aqui é fraude. A terceirização é exatamente quando você não tem os requisitos do artigo 3º da CLT. Você precisa contratar um serviço X. Você vai lá e contrata, você contratou o serviço, não... Por isso que eu acho que, assim, por exemplo, eu não vejo problema nenhum um escritório de advocacia contratar um advogado por um serviço pontual. Sim. Agora, outra coisa é o cara ter o advogado lá dentro todo dia, entendeu? A minha questão qual é a colocação, André? A minha questão é o seguinte... Tá ligado. A minha questão é o seguinte... Olha, estou recebendo uma ligação aqui, nós estamos usando o celular, então eu acho que o horário já é para a gente tentar dar uma conclusão. Mais democraticamente nós vamos abrir espaço... Não, pro Diego pode falar com suas conclusões, o que você quiser, e depois... Eu quero também falar, porque eu quero colocar o seguinte, na Europa existe aquela questão das videiras, quando o pessoal precisa fazer... recolher as uvas, né? Então nessa época o pessoal contrata profissionais autônomos e existem famílias que vivem desse tipo de trabalho. Ele trabalha 6 meses e 6 meses não, vai fazer outra coisa. Então a cultura no Brasil, talvez, a gente está, na minha opinião, muito preocupado com o emprego, mas esquecendo de gerar um trabalho que vai gerar receita. Então no Brasil a gente poderia explorar o turismo, por exemplo, para ter mais empregos. Enquanto a gente fica discutindo regra de emprego, o Brasil continua pagando 5 meses por ano de impostos. Senadores ficam com 33 milhões de reais cada um de custo no Brasil. Então, na minha opinião, esses assuntos precisam ser acompanhados lado a lado, porque tem muito dinheiro saindo na corrupção, saindo nas mordomias aí, e o trabalhador, de repente, está apanhando. Por quê? Porque ele não foi preparado para se virar durante os 12 meses. Se o cara é só funileiro, ele vai trabalhar 6 meses com funileiro, depois não tem trabalho, não tem emprego, ele fala, não vou fazer mais nada. Não, tem que fazer. Essa é a minha colocação. Assim, o emprego, é importante a gente ter várias formas de você poder ter renda, né? Não é uma única forma. Eu, por exemplo, trabalho como advogado, como professor, trabalho aqui na rádio, são várias fontes. Mas essa reforma, ela está discutindo a relação de emprego. E aí eu queria ouvir a sua opinião para a gente poder já encerrar
aqui o assunto e poder seguir para nossas casas. E se quem tiver dúvida pode mandar para a gente que a gente vai... E também, né, dar atenção às nossas esposas. As nossas esposas. Fica à esposas. vontade, Diego, para fazer as suas colocações que você achar prudente. Assim, até para ir encerrando, né, eu fico muito agradecido do convite do William e do Saulo, da rádio, do André, enfim, pela oportunidade de vir falar, do debate franco, amplo e pluralista. Acho que o tema é riquíssimo, a gente poderia ficar falando aqui o mês inteiro, tem tema para isso, mas de forma pontual, acho que os ouvintes e agora o pessoal na internet conseguiu capturar um ponto ali ou acolá. É claro que tudo depende do ponto de vista, o William tem um ponto de vista que a legislação que permite a terceirização da atividade fim não vai de encontro e contra, portanto, o que está previsto na CLT. Do meu ponto de vista, vai. Outras coisas foram colocadas, por exemplo, quanto à terceirização de um advogado ou de um serviço pontual aqui ou acolá. Acho que uma coisa é a gente pegar em exemplos pontuais, outra coisa é a gente entender a realidade social do trabalhador terceirizado, normalmente é mais precarizado, ainda que a legislação garanta todos os direitos, e é bom dizer, garante todos os direitos para o trabalhador terceirizado. O fato é que a prática de mercado acaba colocando uma condição de sem representação sindical interessante, ganhando 30% a menos, com muito maior rotatividade, portanto com seus direitos ameaçados. Do meu ponto de vista, queria repisar, eu acho que essa legislação trabalhista ela cria diferentes segmentos de contrato, categorias de contrato, um contrato mais pleno e outros mais precarizados, seja na forma do contrato temporário, seja na forma do contrato parcial, seja na forma da terceirização da atividade fim. Então a gente cria diferentes formas de contrato e não permite que um sindicalismo livre e pujante possa exigir direitos por parte da classe trabalhadora. Então acho que ela cria o pior dos mundos, do meu ponto de vista. Eu penso que a gente precisa pensar em forma... Algumas pessoas falam, eu vou finalizar a minha fala com uma sugestão de reflexão, que acho que é um pouco o que o Papo Amigo propõe, não é isso? Com certeza. Então, por exemplo, há quem diga, eu tenho a minha posição contrária, já digo, mas há quem diga que nós deveríamos construir no Brasil o que os franceses chamam de flexicurité, que a gente poderia traduzir como flexseguridade. O que é isso? Você cria mecanismos mais flexíveis que agradam o mercado, e aí o mercado conseguiria contratar trabalhadores em diferentes formas. Eu já coloquei minha posição, eu sou contrário, o trabalhador tem seus direitos, não pode ter nenhum direito cortado de modo algum, e as empresas, quando pequenas, vão diminuir seus custos com diminuição tributária. Esse é o meu ponto de vista. Mas esse modelo de flexseguridade significaria contratos mais flexíveis para o mercado, mas uma ampla e extensa rede de proteção e de seguridade social, o que significa que os trabalhadores, por exemplo, da Dinamarca, eles conseguem não ter um auxílio maternidade só para a mãe, mas para a mãe e para o pai, e não só de 6 meses, mas às vezes de 2 anos, 3 anos, mas isso tem um custo enorme do ponto de vista do Estado, que significa que o Estado, para assegurar esses direitos a todos, ora, não tem outra vida, tem que cobrar impostos. Vai ter que diminuir o salário do senador. E passando por que não, a diminuir o salário do senador. É claro que eu penso, Saulo, que a corrupção no Brasil, ela não é a causa dos problemas, ela é o sintoma da doença. A doença está em outro lugar. Do meu ponto de vista, em outra reunião a gente pode discutir. Entendi seu raciocínio. Mas ela precisa ser combatida, não resta dúvida quanto a isso. Mas ela é mais o sintoma da doença do que a doença. Então o que eu penso? Se a gente está vivendo um cenário que, do meu ponto de vista, cria diferentes categorias de contrato cada vez mais precários, se do meu ponto de vista não cria uma forma sindical, não permite que se crie uma forma sindical combativa, se a gente propõe por outro lado, uma reforma previdenciária que é altamente discutível do meu ponto de vista e que não cria essa rede de segurança social que a gente vê, por exemplo, na Dinamarca, na Noruega. Então a gente vê um trabalhador que não consegue, pela via do mercado, conseguir um lugar ao sol e nem pela via da seguridade social ter um lugar ao sol. Eu sinto, e eu, William, Saulo, uns mais e outros menos,
É claro que quem sofre mais, talvez não é um trabalhador bem formado, que teve a oportunidade de estudar, seja com mais ou menos esforço. Normalmente quem sofre mais é o trabalhador que está na ponta do processo produtivo, que mora nas periferias das cidades, de forma que já vive a precarização na prática. Eu temo que essas pessoas podem sofrer ainda mais com esse pacote de maldade. Alguém que está sofrendo muito aqui é o André, que está segurando a cama. E essa hora. Mas ô Saulo, para encerrar agora, a gente já está em cima da hora. Acho que é importante a gente já encerrar aqui, que as nossas esposas estão nos esperando. Mas eu queria dizer para vocês, gente, que esse é o debate mesmo. Sim, eu coloco minha posição a favor, porque eu acredito que essa lei, de fato, ela vai trazer algumas evoluções. As causas dos problemas que são apontados hoje para o sistema trabalhista, eles são atacados. Se você vê o parecer da relatoria da Câmara dos Deputados, foi discutido as questões dos pontos principais. Eu acredito que hoje é preciso que a gente entenda que economicamente nós temos um problema nas relações de trabalho, mas aí é para vocês avaliarem, os pontos estão colocados, o projeto está aí e o importante é que vocês tenham opinião. Queria encerrar para vocês aqui, um grande abraço, fiquem com Deus. Só falar uma coisinha, é o seguinte, sugestão, fazer um programa Papo Amigo, live filmado, de umas 2 horas, e depois editar e jogar no YouTube. Eu vou fazer isso, porque a gente vai fazer esse debate, colocar primeiro bloco 10 minutos, segundo bloco 10 minutos, porque esse assunto é muito importante para esse processo de conscientização aqui do povo brasileiro. Tchau, pessoal. Um grande abraço. Tchau. E mandem suas perguntas aí pela internet, compartilhem, que a gente precisa muito do apoio de vocês. Valeu. Até mais. Muito obrigado, William. Desculpa qualquer coisa. Isso, obrigado, cara.